E falando em dividendos, você acha que é um ano promissor? Quais ações, assim, que você poderia citar que são boas pagadoras de dividendos, que você gosta? É importante, os dividendos eles são o que movem a bolsa de valores, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, as ações de dividendos provavelmente nesse ano, um ano de alta, né, que a gente chama de do mercado de alta, né, não são as ações de dividendos que tendem a valorizar mais, né? Tanto que agora está cada vez mais difícil ver ações que consigam pagar 2 dígitos de dividend yield, né? Poxa, até pouco tempo atrás você via um monte de empresa, principalmente as elétricas, pagando Sim. 13% ao ano, 14%. Era até fácil de achar. Hoje em dia, empresa que pague mais do que 10% de dividendo está ficando mais difícil. Até porque as ações, elas valorizaram, né? Então, o dividend yield, ele depende do preço. Então, como tudo estava muito barato o ano passado, era mais fácil conseguir o dividendo alto, né? Então, vale a pena? Continua valendo a pena investir em dividendos? Sim. Não são as ações que mais vão valorizar? Acredito que não, né? Mas aí a gente pode trazer algumas lições para cá, até pensando em dividendos para 2024. Outro dia eu vi um estudo que eu achei interessante falando de algumas apostas, algumas ideias de dividendos para 2024, baseado no lucro das empresas. Então aqui, ao invés da gente simplesmente olhar o dividendo passado, falar assim, olha, Taesa paga muito dividendo há muito tempo, BB Seguridade paga muito dividendo, um outro olhar que é o seguinte: quais empresas estão lucrativas em 2022, estiveram lucrativas em 2022, continuaram em 2023 e tendem a ficar lucrativas em 2024 também. Porque a gente precisa sempre lembrar que quando a gente investe numa ação, ela representa uma empresa. E no fim das contas, a empresa tem que ter lucro. Se a empresa tiver lucro, ela vai dividir conosco em forma de dividendos, ou ela vai reinvestir nela mesma e a ação vai valorizar. Então, no fim das contas, a gente precisa saber quais empresas que vão ser lucrativas. E aí, nesse estudo que eu li outro dia, a top 3, as 3 ações que seriam a aposta de manter a lucratividade e pagar dividendos, a primeira era a Metal Leve, que a Que Metal pagou Leve muito dividendo, né? pagou Mas muito. no ano passado fechou com altíssimos dividendos. Foi quase 30% de Absurdo, é. dividendo em 2023, né, que a Metal Leve é a Mali Metal Leve, né, que é Empresa alemã. uma empresa alemã de autopeças, né, Sim. é uma indústria mesmo, né, talvez não seja aquele setor mais perene que a gente está acostumado com as ações de dividendos, mas ela paga, né. Pensar que ela vai continuar pagando 30% todos os anos, aí já E se valorizou, sei lá, 40% também? valorizou Valorizou muito. muito. Até porque ela passou por dificuldade na época da pandemia, né. Sim. 2020 foi um ano muito ruim, né, então muito investidor gostava muito dela até antes. Eu lembro que tinha algumas pessoas, pouca gente falava, né, mas em 2018, 2019, mas 2020 foi um ano muito negativo, e ela não distribuiu dividendos, ela segurou caixa e ela começou a distribuir em 21, 22 e 23, né. Então ela recuperou esse ponto e dentro desse estudo que eu li, ela mostrou um crescimento no lucro, né, então isso é importante, porque se ela está em linha, está crescendo o lucro, ela já tem esse costume de pagar dividendos, né, esse payout, né, está dentro da estrutura da empresa, deve continuar pagando bem. Mas fica esse alerta, né, que não é porque pagou 30% num ano que vai continuar pagando sempre. Mas ela é uma empresa que ela está lucrativa. E para completar esse top 3, o segundo lugar estava a Copasa, que é a empresa de saneamento lá de Minas. Estava dando uma olhada, até gravei um vídeo lá para o meu canal outro dia. Está super valorizada, assim, tá no topo histórico. Então, provavelmente, ela não é uma ação que tende a valorizar muito, mas está entregando bons dividendos, né? Essa aí sim, a essência de uma empresa perene, né? Saneamento básico, energia elétrica, bancos, etc. E as E empresas de saneamento subiram muito, né? subiram muito. Sanepar subiu muito, Copasa, Foi. Sabesp Sabesp tá pra, né, tem a privatização que pode mas rolar já aí, subiu. Eu acho que a Sabesp já subiu bem, né? já Não, precificou. pode ser que já esteja no preço. Mas eu acho que Copasa, por exemplo, e Sanepar já subiram muito. A Sabesp ainda acho que tem E tinha um muita gente que espaço. desdenhava do setor de É saneamento, verdade. né? E a gente sempre falava, né, Ricardo? É Eu, perene, né? você, pô, setor perene, um setor de qualidade, saneamento básico, empresas que lucram. Não tem o porquê estar naquele valuation tão baixo, né? Estavam Exato. muito baratas, né? E aí, para completar esse top 3 aqui, uma empresa bem diferente, que também vai pagar, provavelmente vai pagar bons dividendos porque está lucrativa, é a Brasil Agro, né? Então, é uma empresa completamente diferente, não é de um setor perene, não é um setor tradicional pagador de dividendos, né? O setor agro. E a Brasil Agro em si,
Por que que ela paga muitos dividendos? É porque ela tem, dentro da estrutura, do modelo de negócio dela, fazer o desenvolvimento desse terreno, da cultura, do plantio, do agronegócio. Então, ele desenvolve uma terra e aí ele vende, né? Ela vende essa terra. Então, em alguns momentos, quando acontece de desenvolver e fazer essa venda, esse desinvestimento, aí ela tem um bom lucro. E aí ela distribui em forma de dividendo. Então, olha só, então a gente está falando da mesma coisa que todo investidor gosta, que são os dividendos, mas formas muito diferentes de ganhar esse dividendo, Sim. né? Então, uma empresa, por exemplo, a Brasil Agro, é muito mais volátil esse pagamento de dividendo. Vai ter um ano que vai pagar 20%, porque deu certo, né, aquele movimento, aquele projeto, mas pode ser que no outro ano vá pagar menos, porque não teve essa previsibilidade, né, das receitas. Quando a gente fala do setor elétrico, por exemplo, Transmissão Paulista ou a Taesa, É muito mais perene, né? é muito tranquilo. É um reloginho que vai continuar pagando super bem. Não acho que vai super valorizar também, mas sim, misturando a valorização com os dividendos, são empresas super tranquilas, né? Boa. Você considera que essas 3 empresas são empresas para longo prazo, Ricardo? Olha, para longo prazo, talvez, mas eu acho que, assim, longo prazo, nesse caso, eu penso a cada 2 anos, sabe? Tá. Do jeito que eu gosto de fazer meus investimentos, assim, eu brinco que é difícil comprar, mas é mais difícil ainda vender, Sim. né? Mas mesmo assim, a cada 2 anos, pelo menos dentro da regra que eu estabeleci para mim, a cada 2 anos eu preciso reavaliar. Eu não Certo. gosto muito de comprar e fechar o olho e simplesmente segurar, né? Então, porque com 2 anos você consegue ter uma certa leitura do movimento. Então, Sim. por exemplo, olha, eu estou falando aqui, sei lá, Metal Leve, Brasil Agro, dá para prever mais ou menos como vai ser esse ano. De repente, 2, não dá para prever muita coisa, né? Então, assim, no meu jeito que eu gosto de investir, a cada 2 anos eu acho que tem que reavaliar. Legal. Agora, Ricardo, vamos falar em setores no geral, né? A gente viu que vários setores tiveram uma alta relevante, outros setores ficaram um pouquinho mais para trás. Mas o que o Ricardo tá de olho? Quais setores despertam sua atenção nesse momento? Ó, eu penso o seguinte, bolsa de valores aqui no Brasil, a gente tem a grande média, né, que a gente consegue ver pelo Ibovespa, que a grande maioria do Ibovespa, ele é composto por bancos, né, setor financeiro e setor de commodities, Uhum. petróleo, mineração e etc. Para ganhar mais, eu acho que precisa sair do consenso, né? Eu acho que o Ibovespa vai subir, mas eu acho que o que vai subir mais são as empresas de menor valor, aquelas small caps, né? Então, o mercado ele é cíclico. Se a bolsa sobe, as small caps tendem a subir também. Só que elas, por serem menores e terem mais potencial, eu acho que elas vão performar bem em 2024, né? Então, você perguntou o que eu estou de olho esse ano. Eu estou de olho nessas small caps, né? Estou começando a olhar, ver quais que eu posso colocar na carteira ou então aumentar a posição. Mas mesmo dos setores mais sólidos, por exemplo, bancos, a gente tem bancos small caps também. A gente tem Banco ABC, acho que o BTG já não pode ser mais considerado small cap, mas é um banco também que não é tão grande, Banco Pan, enfim. Eu acho que a gente pode olhar para esses setores sólidos, mas pensar um pouco nas small caps. Ou seja, porque as small caps elas têm um poder de valorização maior, né? E pode aproveitar essa onda, né, Ricardo?